Então, se a gente pudesse falar qual é a influência da mídia em relação ao judiciário, especificamente, eu vou falar que ela é dupla, e aí eu estou falando de situações opostas, ambas negativas. Por um lado, se a própria sociedade se vê anestesiada em relação a essa ausência de garantias ou essa flexibilização de garantias, o juiz, aquele que aplica a norma penal, também se vê livre para passar do papel de um árbitro imparcial para o papel de um justiceiro. E nós já recebemos aqui nessa sala dos estudantes, e isso me gerou indignação quando aconteceu, juízes convertidos em justiceiros que falaram textualmente para vocês que a Constituição não deve se aplicar no Brasil, porque ela foi feita para o mundo ideal e não para delinquentes. Esse é o juiz, convertido em justiceiro, aquele indivíduo que se vê liberado das garantias fundamentais do nosso Estado para chegar a uma solução, entre aspas, efetiva do caso. De outro lado, e aí trabalhando com a influência sobre o judiciário provocada pela mídia, a gente pode falar de uma contra-influência, que é a seguinte: os juízes que resistem a isso, os juízes que se mantêm técnicos e racionais, mesmo frente ao poder da mídia em matéria penal, e, portanto, julgam o caso tecnicamente, muitas vezes acabam absolvendo, porque é o caso de absolver, porque crime não houve, ou aquele não foi o autor do crime. E, quando isso acontece, eu tenho um fenômeno social de descontentamento enorme, porque, afinal de contas, a mídia mostrou e mostrou e mostrou 1000 vezes que aquele indivíduo cometeu um crime. E, no final das contas, a sociedade pergunta por que ele não foi punido. Ele não foi punido porque o direito não funciona, ou porque o juiz é corrupto, ou porque existe justiça diferente no Brasil para rico e para pobre, quando, na verdade, o juiz agiu tecnicamente. E isso, esse fenômeno de descontentamento social leva a uma perda de credibilidade do direito penal e do próprio Estado enorme.